Graça e paz, meus queridos irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, Pastor Anderson falando. Hoje é 5 de abril, agora aproximadamente 5h30. Estou gravando essa mensagem para que logo mais tarde, às 19 horas, os irmãos possam ouvi-la. Quero passar alguns avisos e também fazer uma breve meditação para o culto doméstico que os irmãos farão nas casas de vocês. Eu acredito que deve estar sendo difícil para os irmãos, assim como também é difícil para mim agora me trancar aqui num quarto, ligar o meu celular e gravar uma mensagem olhando para ninguém, olhando apenas para o celular. Acredito que para os irmãos também deve estar sendo um pouco difícil não fazer o culto como costumávamos fazer. Mas hoje à tarde eu me lembrava que essa é uma realidade dos nossos irmãos perseguidos. Muitos não podem ter uma igreja, não podem nem sequer ter uma Bíblia, e ainda assim a fé deles é alimentada, ainda assim eles são fiéis, são avivados, são firmes no Senhor, são alegres, não negam a Jesus, não voltam atrás na sua decisão. Então que nós possamos aprender com os nossos irmãos perseguidos nesse momento tão difícil, que nós estamos distantes fisicamente falando, mas que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amor pelos irmãos, o nosso amor pela igreja, pela comunhão, possa estar sendo alimentado pelo Santo Espírito de Deus que habita em todos nós e nos faz nos sentir abraçados, acolhidos, amados, porque é isso que Deus faz por nós. Amém, queridos? Meus irmãos, eu espero que vocês estejam se cuidando. Nessa hora nós devemos tomar todas as medidas possíveis, devemos ter bastante cautela. Como eu venho dizendo a cada semana, não deve haver desespero, não deve haver histeria, não deve haver desesperança da nossa parte, mas deve haver sim fé, confiança, certeza de que Deus vai prover um milagre e vai agir em favor do seu povo, mas nós também devemos ser pessoas conscientes e devemos nos prevenir. Então quero pedir novamente que você que é idoso, você que é do grupo de risco, que você tome o máximo de cuidado e para que não se contamine e para que também não venha contaminar ninguém, né? Principalmente os jovens, porque é muito comum os jovens não terem sintomas, mas ainda assim, às vezes, portarem o vírus e de forma que possam contaminar um avô, uma avó ou alguém mais idoso. Então tomem cuidado, meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse período. E assim que puder, nós estaremos voltando com o culto de forma segura, porque não queremos também voltar com o culto e correr o risco de algum irmão ficar doente e depois ficar aquela dúvida se ficou doente porque foi na igreja, não é verdade? Então é isso, meus irmãos, continue orando pelos enfermos, são muitos os enfermos da nossa igreja e nós não queremos que eles fiquem mais ainda enfermos com esse coronavírus. Hoje seria um domingo de ceia, infelizmente não teremos a nossa ceia, mas vamos orar a Deus e pedir misericórdia para que isso não se repita no mês que vem, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho uma boa notícia para dar, a Casa Pastoral foi terminada hoje, por dentro ela já está pronta, então durante esse mês eu vou fazendo a mudança aos poucos e assim que possível farei a mudança completa ainda nesse mês. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que colaboraram, ajudaram, contribuíram e principalmente com aqueles que trabalharam e principalmente ao Marcelo que coordenou desde o início essa obra da Casa Pastoral, queridos. Quero pedir que os irmãos continuem a fazer as suas contribuições, tanto por Conselho Missionário, tanto para o Abrigo da Pedra de Guaratiba, como bem para a nossa igreja. E repito o que eu falei na semana passada, se algum dos irmãos estão necessitando de remédio ou de alimento, nos procure para que nós, enquanto igreja, possamos socorrer os irmãos nesse momento difícil. Amém? Já falei muito, vamos para a nossa palavra de hoje. O texto é o mesmo texto da semana passada, o mesmo texto. É João 4, versículo 6. Vamos ler? Acredito que você já leu aí na sua casa, com a sua família, mas vamos ler de novo, diz assim. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta
da hora sexta. Vamos orar, queridos? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Deus Pai, Deus Santo, nós nos colocamos agora em Tua presença. Abrimos a Tua palavra e queremos abrir o nosso coração e pedir que o Senhor fale poderosamente com o Teu povo, assim como já falaste ao meu coração quando eu escrevi essa mensagem. Fica conosco, Deus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no mesmo texto da semana passada, não é verdade? E na semana passada, nós meditamos sobre o cansaço de Jesus com base nesse texto, porque o texto diz: cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, na semana passada, nós falamos sobre o cansaço de Jesus. Só para você lembrar, o texto nos diz que Jesus e seus discípulos iniciaram uma viagem da Judéia para a Galiléia. E apesar de haver 3 estradas para fazer o percurso, Jesus fez questão de passar por Samaria. Ao chegar lá, Jesus encontrou com a mulher samaritana, ele lhe pediu água, ela o questionou, ele disse: olha, mulher, se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria, e eu te daria água viva. Quem beber dela jamais terá sede. Ele se revelou o Cristo, o Messias, e a vida daquela mulher foi transformada. Isso foi o que a gente meditou semana passada. Mas nessa noite, eu queria de forma breve meditar sobre a espera de Jesus. A espera. Na semana passada eu disse que a humanidade de Jesus ficou cansada. Hoje eu quero dizer que a humanidade de Jesus esperou. Jesus esperou junto à fonte. Talvez você não encontre a palavra esperou no versículo 6. Você diga: pastor, onde que o senhor está vendo isso? Mas vamos reler o texto. Eu vou ler aqui numa tradução um pouco mais fácil para que os irmãos entendam. Diz assim: havia ali o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Então o texto está dizendo que Jesus chegou cansado da caminhada e sentou-se. Jesus está sentado junto ao poço. E estar sentado é uma atitude ou de quem está à toa, ou de quem está esperando alguma coisa. E como Jesus nunca estava à toa, ele sempre estava com um propósito, ele sempre estava fazendo a vontade do Pai, Jesus estava esperando, à toa ele não estava. Eu gosto muito de uma passagem em Êxodo 33:11, talvez eu já tenha comentado ela na igreja com os irmãos, que diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Muitas pessoas, irmãos, destacam o grande líder, o grande guerreiro que Josué foi. Quantas batalhas ele venceu, quanta coisa boa ele fez, levando o povo a entrar na terra prometida. Porém, poucos percebem que ele esperou. Josué esperou pacientemente no Senhor. E nós percebemos isso quando lemos o texto que diz que, independente do que acontecesse, ele não se afastava da tenda. O texto diz que o Senhor falava com Moisés face a face, e depois Moisés ia para o acampamento, levava a mensagem de Deus ao povo, e depois trazia a mensagem do povo para Deus. Mas enquanto Moisés ia e voltava, Josué não se apartava em hipótese alguma da tenda, ele não saía da presença de Deus. Moisés também é um grande exemplo de que esperar faz parte da vida do cristão. Segundo os historiadores, Moisés ficou 40 anos no Egito. 40 anos esperando para ser chamado por Deus. Depois, Moisés ficou 40 anos peregrinando no deserto junto com o povo rumo à terra prometida. Ainda tem aquela situação quando Moisés ficou por 40 dias no monte em jejum para receber os mandamentos, a tábua com os 10 mandamentos do Senhor. Então, esperar sempre fez parte da vida do cristão. Esperar é uma característica de um cristão e nós devemos aprender, principalmente com Jesus. Vamos voltar para Jesus, que é o nosso maior exemplo, que é o nosso sumo
sacerdote, aquele que deve ser imitado em todo momento, embora Josué e Moisés sejam também homens de Deus, vamos falar de Jesus. Jesus era Deus, irmãos. Jesus era dono do universo. E é interessante notar o quanto ele se humilhou por nos amar. Aquele que era dono do tempo esperou em várias ocasiões. Quer ver algumas? Em primeiro lugar, em João, capítulo 2, quando Maria, sua mãe, o procura e pede que nas bodas de Caná, no casamento, ele transformasse água em vinho, ele respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Essa é a resposta de Jesus. Em João também, no capítulo 6, quando Jesus descobriu que as pessoas queriam levá-lo à força para o fazerem rei, o texto diz que ele se retirou para o monte, porque ele não queria ser rei por meio dessa forma. Em João também, no capítulo 11, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele esperou 2 dias para só depois ir em sua casa. Jesus amava Lázaro. O texto diz que ele amava. O texto diz que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, ele começou a chorar quando soube que seu amigo estava morto. Mas ainda assim, Jesus esperou para ir na casa de Lázaro. Em todas essas situações, no casamento, quando queriam fazer dele rei, quando Lázaro ficou doente, em todas essas situações, Jesus sabia que deveria esperar pela hora certa. E a hora certa sempre é a hora de Deus. A hora certa sempre é a hora do Pai. Mas voltando para o texto que lemos lá no início, embora a samaritana seja quem precisava de Jesus, parece que é ele que a espera. É ele que espera sentado. Olha que interessante. Enquanto seus discípulos vão à cidade comprar comida, isso está no versículo 8 de João capítulo 4, que a gente leu, Jesus está esperando sentado. Preste atenção. Jesus, o dono do mundo, o dono do tempo, está esperando uma mulher. E nós sabemos que naquela época as mulheres eram um pouco desvalorizadas, um pouco, digamos que, maltratadas, não reconhecidas. E Jesus, como um rabi, como um mestre, como um judeu, dificilmente falaria com uma mulher à beira do poço. Mas não é isso que acontece. Jesus está esperando uma mulher. E ele está esperando não é uma simples mulher. Ele está esperando uma mulher samaritana, que é pior ainda, porque era de um povo inimigo dos judeus, onde a maioria dos judeus não tinha contato e relação nenhuma. Pelo contrário, nutriam até um ódio. Jesus, então, está esperando uma mulher samaritana, e Jesus está esperando uma mulher samaritana que vivia em pecado. Porque quando Jesus diz assim, olha, vai lá e chama o teu marido, ela diz, não tenho marido, aí Jesus diz, é verdade, porque você já teve 5 maridos, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Está lá no versículo 18 de João capítulo 4. Então Jesus está esperando uma mulher samaritana e que vivia em pecado. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós confessamos como o único e suficiente Salvador. Agora vamos imaginar uma coisa. Vamos sair um pouco da história da mulher samaritana e dos exemplos de Jesus e vamos olhar para a nossa vida. Vamos imaginar o quanto Jesus já esperou por nós, meus irmãos. Quanto Jesus esperou pela nossa conversão? Você saberia dizer quanto tempo Jesus esperou pela sua conversão? Quanto tempo Jesus esperou pela nossa gratidão por tudo que Ele já nos deu? Você já parou para pensar quanto tempo Jesus esperou pelo nosso arrependimento? Você já parou para pensar quanto Ele esperou que fechássemos a porta do nosso quarto e orássemos a Ele para que Ele pudesse abrir os céus e responder à nossa oração? Quanto Ele esperou, quanto Jesus já esperou por mim e por você. Você consegue imaginar isso? Você consegue mensurar que o dono do universo, o dono do tempo, esperou por mim e por você muitas vezes,
foi paciente, longânimo, amoroso, misericordioso, perdoador por mim e por você? Contudo, não pense aqui que eu estou descrevendo Jesus como um Deus fraco, que espera sozinho e sofrendo. Eu já disse, meus irmãos, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus não precisa esperar por ninguém, nem por mim, nem por você. Mas ele o faz por amor e muitas vezes para nos ensinar. Nessa situação de pandemia, de quarentena, aonde não podemos nos ver com a frequência que gostaríamos, onde não podemos fazer o nosso culto juntos, onde não podemos tomar a nossa ceia juntos, o que nós podemos fazer é orar, vigiar e esperar no Senhor. Mas existe uma área onde nós podemos correr. Existe uma área onde nós não precisamos esperar. Existe uma área onde nós podemos correr, e nós podemos correr para os pés da cruz de Cristo. E eu posso te afirmar uma coisa, meu irmão. Ele te espera. Ele te espera, meu irmão. Ele te espera, minha irmã. Quando a samaritana chegou no poço, preste atenção, ele já estava lá. Quando a samaritana chegou no poço, ele já esperava lá. Não é diferente nem comigo, nem contigo. Muitas vezes nós achamos que nós esperamos o tempo de Deus, nós esperamos a resposta de Deus, nós esperamos o agir de Deus, mas a verdade é que muitas vezes é Ele que nos espera. Então nessa noite eu quero te perguntar o que eu perguntei para mim há minutos atrás enquanto eu escrevia essa mensagem. O que nós estamos esperando? O que você está esperando, meu irmão, para começar a orar, para começar a clamar? O que você está esperando, meu irmão, minha irmã, para começar a clamar a Deus pela cura, pelo milagre, pelo renovo, pelo despertamento, pelo consolo? Oh Deus, pelo avivamento, pela fé, pela esperança, pela conversão dos nossos familiares. O que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando para confessar os seus pecados? O que nós estamos esperando para nos arrepender dos nossos erros? O que nós estamos esperando para renovar a nossa aliança com Deus e buscá-lo no mais profundo íntimo? O que nós estamos esperando para ter mais comunhão com Deus e com a sua amada igreja? O que nós estamos esperando para nos alimentar de sua palavra? Ter nossa fé avivada e fortalecida? O que estamos esperando para abrir os nossos lábios e cantar com alegria, ainda que os nossos olhos não vejam nada, ainda que as notícias sejam terríveis? O que estamos esperando para abrir os nossos lábios e profetizar que em nome de Jesus nós receberemos a vitória? E ainda que o coronavírus chegue, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos tirar a alegria e a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. O que nós estamos esperando, meu irmão? O que estamos esperando? Eu quero terminar dizendo que hoje, o meu desejo é que hoje seja o dia de pararmos de esperar e começarmos a correr, porque Ele nos espera. Assim como Ele esperou a mulher samaritana junto à fonte, Ele nos espera. E Ele tem aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, reservado para aqueles que o esperam. Corra, meu irmão, corra, minha irmã, e mude, em nome de Jesus, a história da sua vida. É claro que a história da nossa vida já foi mudada lá na cruz do Calvário. Mas talvez com o passar do tempo, com o passar dos anos, talvez o próprio coronavírus, essa pandemia, esteja te parando, quando na verdade você deveria estar correndo para o seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo dele, espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.